Obrigada, Ana. O Eduardo também, então tá bom, já que está ok. Obrigada, Ana, Eduardo. Temos 2 Anas hoje. Ótimo, então vamos começar. Pessoal, quem não me conhece, eu sou a Dani, da Multi Intercâmbio, mas eu acho que eu conheço a maioria de vocês já, né, que vão participar aqui. E a ideia hoje é a gente conversar na prática sobre a aplicação para a universidade, principalmente nos Estados Unidos. A gente vai falar de um aplicativo que é utilizado prioritariamente nos Estados Unidos, mas que pode até ser utilizado para outros países. Eles reúnem em torno de 1.000 instituições de ensino, focado principalmente nos Estados Unidos, como eu falei. E se vocês forem pensar em outros países, é interessante verificar se a instituição que vocês querem aplicar, por exemplo, Irlanda, Inglaterra, se eles aceitam o Common App para a aplicação. Né? Então, é fazer uma pesquisa inversa. Vocês podem pesquisar dentro do Common App as instituições que eles têm, para escolher quais vocês vão aplicar e tudo mais, mas se vocês estiverem aplicando em países que não sejam, né, os Estados Unidos, vocês devem verificar se essa instituição vai aceitar a aplicação via Common App. Então, hoje a ideia é focar nos Estados Unidos, principalmente, tá bom? Depois eu vou compartilhar aqui com vocês, no finalzinho, vou compartilhar o site para vocês poderem criar a própria conta. E o bacana do Common App, a gente aprende durante a nossa assessoria educacional internacional, a gente aprende sobre vários aspectos que a gente vai utilizar aqui na plataforma. Então, o GPA, as provas, outras atividades que eu coloco no meu perfil, né, na aplicação, a redação que eu tenho que escrever para convencer, né, a instituição a me aceitar e tudo mais. Então, é um processo um pouco mais longo, com mais burocracia. E aqui a gente vai conseguir ver cada passo disso e a importância, então, do que a gente está fazendo ali na assessoria internacional, para quem faz só assessoria internacional, ou para quem está fazendo a trilha internacional dentro de colégios, né, que consegue fazer também matérias específicas que a gente vai utilizar aqui na hora de montar o seu perfil para a aplicação. Eu vou deixar que vocês, se vocês quiserem escrever perguntas enquanto eu estou aqui falando, não tem problema, pode deixar escrito no chat para não esquecer, e daí no finalzinho eu dou uma revisão ali do que vocês perguntaram, o que ficou em dúvida, e respondo para vocês, tá bom? Vamos tentar seguir o fluxo só de fazer o acesso e montar o perfil, tá bom? O bacana do Common App é que ele permite que você crie uma conta para treinar, ou seja, você consegue montar todo o seu perfil, subir documento, simular como se você realmente fosse aplicar, mas sem correr o risco de fazer uma aplicação errada, ou, enfim, não estar preparado ainda para a aplicação. Então, é uma área de treineiro, vamos dizer assim, que é muito útil para vocês. Então, se você, principalmente quem está no 3º ano, que não teve tempo de se preparar desde o 9º ano, né, é interessante já abrir essa conta, checar como que funciona, o que você precisa, quais as instituições que você vai ser conectado, as oportunidades que tem dentro do Common App, que eles também têm oportunidades, por exemplo, de ter isenção de taxa de matrícula ou ter algum suporte online gratuito. Então, vou mostrar tudo isso para vocês, tá bom? Você começa criando a conta. Eu não vou criar uma conta nova porque eu já tenho, mas eu vou mostrar um primeiro passo para vocês que é importante. Quando você for criar a sua conta, é importante que você opte pelo First Year Student, porque é o caso, eu acho que de 100% de vocês que estão aqui hoje. Então, é o First Year Student, ou seja, você vai sair do ensino médio e você vai aplicar para uma instituição de ensino superior. Você não é um Transfer Student, quer dizer, você não está vindo de outra universidade e está transferindo para aquela que você está aplicando agora. Você também não é um educador ou um profissional como eu, por exemplo, eu entro por esse caminho, né, como a pessoa que vai ajudar vocês na aplicação. Ou se você for o pai, daí sim, né, os pais aplicando para o filho ou outro adulto aplicando para o filho que não seja o consultor e tudo mais, então você pode optar pela última. Vocês vão aqui na primeira alternativa, e aqui vocês vão preencher normalmente, que vocês já estão super habituados a preencher quando vocês abrem conta em sites, ou enfim. Então, você vai colocar o e-mail, vai reaplicar, né, vai escrever novamente o e-mail para confirmar que ele está correto, a mesma coisa com a senha. E aqui, a primeira pergunta que ele te faz é
qual que é o seu objetivo? O que mais, o melhor descreve você? As instituições americanas começam 100% dos seus programas em setembro. Então, o início do ano letivo americano é setembro. Às vezes, a gente tem outros inícios, tipo janeiro ou maio, mas o início do ano letivo, como a gente conhece no Brasil, o início do ano para a gente, que é tipo fevereiro, para eles é setembro. Então, o Common App, ele zera as aplicações, ele começa, né, para checar, para que você possa aplicar para o ano seguinte, em agosto. Então, agosto começa as aplicações para o próximo ano. Então, se a gente está agora em maio, finalzinho de maio e junho, você não pretende aplicar para agora, né? Para fazer agora em 26, você pretende para 27. Então, a sua melhor opção é essa aqui, tá? Do meio. Se você tem o seu primeiro nome, é importante, se você já tem o passaporte, tentar utilizar exatamente igual o seu passaporte, se é nome composto, se está só com inicial, enfim, tentar, se você tem o passaporte, utilize do passaporte, se não, utilize de um documento oficial que você tem brasileiro. Então, o seu primeiro nome vai aqui. Se você quer utilizar algum outro nome para ser chamado, você pode dizer que sim e informar esse outro nome, tá? Para ser chamado. Aqui o last name or family name, a gente, via de regra, né, os brasileiros têm mais de um. Então, você coloca novamente, exatamente como está no seu passaporte ou num documento oficial brasileiro, tá? Data de nascimento, seu telefone. Se você quiser já adicionar o seu endereço, é bem importante ter o endereço correto e você não precisa se preocupar em traduzir o seu endereço, não vai colocar street, avenue, nada disso. Escreve normalmente, como a gente usa no Brasil, porque se eles mandarem alguma correspondência para você, alguma universidade, aprovação, seja o que for, eles vão te mandar no seu endereço no Brasil e quem vai te entregar é um carteiro brasileiro, então ele vai saber ler direitinho as nossas informações, você não precisa traduzir aqui, tá bom? Aqui é a questão de como que eles vão trabalhar as informações de vocês e utilizar, né? Aqui ele te pergunta se você está baseado na União Europeia ou algum outro país, né? Que aqui o Brasil não entra, então você vai colocar que não, se você está baseado aqui no Brasil, residente aqui no Brasil. Se você quer receber comunicações do Common App, que é uma opção sua, e aqui você vai clicar, se você quiser ler, fica à vontade, difícil que alguém leia, mas a gente, para poder dar seguimento, tem que aceitar, independente, né? E aí você vai criar sua conta. Quando você chegar no próximo passo da criação da conta, daí sim você vai ter a opção de conta para aplicação mesmo, ou a conta de treineiro. Daí eu vou mostrar aqui para vocês, eu já tenho a conta aberta, e eu estou com uma conta de treineiro aqui. Então, quando você abre a Practice Account, ele vai dizer aqui em cima, né? É uma Practice Account, ou seja, é uma conta para que você possa treinar, preencher o seu formulário, entender todos os processos. Depois você pode transformar tudo isso que você já fez na conta de aplicação, tá? Mas é importante você trabalhar nessa conta de Practice agora, tá bom? Você não quer a conta definitiva por enquanto. Muito bem, então quando você passou naquele processo, né, no inicial ali de abrir a conta, daí você vai logar, vai chegar nessa parte aqui do dashboard. E a gente vai começar trabalhando então o seu profile. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente entender sobre o ponto de vista, aqui a pergunta sempre é feita do ponto de vista americano, tá? É da cultura americana e não da nossa, então é bastante importante a gente sempre entender isso. As primeiras informações que vocês já colocaram, né, estão aqui no início, vocês já colocaram essas informações. Veja que, por exemplo, aqui aparece middle name e eu não utilizo middle name, apesar de que, teoricamente, o meu middle name seria Mendes, mas no meu passaporte, o Mendes Leite está no last name or surname. Então, eu não coloco o Mendes aqui no middle. Eu coloco tudo como last name, tá? Por isso que é importante dar uma olhadinha se você já tem passaporte, fazer igualzinho. Depois, aqui ele te pergunta se você usou algum outro nome. Então, você pode ter troca de nome legalmente, você entra na justiça porque você quer trocar seu nome, você pode ter se casado e estar utilizando um nome do seu marido, né, ou da sua esposa, enfim. Então, se você alterou o nome, você teve um nome no nascimento e agora você tem um novo nome, você vai colocar aqui yes, e aqui você vai colocar o seu nome anterior
né? Porque o seu nome atual já vai estar aqui. Então, aqui você vai colocar o seu nome anterior. Então, aqui no meu caso é não. E a gente vai seguir data de nascimento. E a gente vai seguir para a próxima parte do profile. Aqui vocês vão colocar o endereço. Como eu falei, não há necessidade de colocar o endereço no formato americano, você coloca direitinho como está no Brasil. E se você quiser um outro endereço, às vezes, por exemplo, o seu prédio não tem a portaria 24 horas, então pode receber uma comunicação de aceite, ninguém receber, se perder, enfim, você fica um período num endereço, né, numa cidade, outro em outro, enfim, quiser colocar um alternativo, você pode colocar aqui, tá? No meu caso não tem, então bora seguir. Contato. A gente começa, eu acho que hoje dificilmente alguém tem um home phone, né, um telefone fixo. Então, na minha opção aqui eu coloquei que eu quero um telefone celular. Lembrando que o Brasil, o código do Brasil é o 55, tá? Se você não souber, é só pesquisar Brasil, ele vai aparecer já o 55. Coloca depois seu código de área, seu telefone direitinho. E se você quiser um telefone alternativo, que eu recomendo que coloque, né? Você pode colocar aqui embaixo. Bora seguir. Só deixa eu checar aqui com vocês. Estão acompanhando e estão ouvindo bem até aqui? Tá tudo em ordem? Tudo certinho? Então vamos lá. Demographics. Aqui é que surgem algumas dúvidas entre os brasileiros. Lembrando, eles estão fazendo as perguntas em relação à cultura americana, não em relação à nossa cultura. Então, primeiro é a questão do gênero. E aqui é bastante importante pelo seguinte: existe o gênero binário, né, que a gente vai colocar o female or male. Existe você colocar outros gêneros ou não querer informar e tudo mais. Acontece que alguns estados americanos exigem que você informe binariamente, só tem male e female. Outros estados você tem outras opções. Então, é importante que você responda aqui da forma que você achar mais adequada, mas na hora que você vai fazer a aplicação especificamente para alguma instituição, você checar qual a informação que ela realmente vai precisar de você, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui é o gênero, como você se identifica, e o legal sex é o female, male no binário, né? Pronome, então você vai olhar se você quer, você vai usar he or him para ele, she or her, né? Então você escolhe qual o pronome que você quer que eles utilizem para te chamar. Se você faz parte, né? Se você serve o exército americano, né? No caso aqui, meu é non. Aqui é uma questão. Nós somos um país latino-americano, então aqui ele está perguntando latino, né? Nós somos um país latino-americano, mas a nossa resposta aqui é não, porque na concepção dessa pergunta, o latino-americano é específico dos países que falam a língua espanhola, não é que falam o espanhol e não entra o Brasil. Então aqui a gente coloca não, se você é brasileiro, mora no Brasil, você vai colocar aqui não, porque você vai explicar abaixo de que país você é, tá? Aqui a questão da sua identificação, né? Então, você pode, como a gente colocou não, né? Como hispânico latino-americano, no meu caso, e daí cada um de vocês vai verificar o caso de vocês, né? Como que vocês se identificam melhor nas opções que eles têm aqui. Então, por exemplo, como asiático, ou como preto, branco, enfim, você vai asiático, já falei, né? Então você vai escolher aqui qual a opção que mais combina com o que você se considera, né? Como que você se declara. E aqui embaixo é a sua ancestralidade. Então, se eu coloquei que eu sou white, eu sou porque os meus ancestrais vieram da Europa. Na verdade, eu tenho dos dois, Middle East e Europe, né? Mas eu tenho uma vamos dizer, uma genética maior, uma porcentagem maior de ancestralidade dos europeus. Então, eu coloquei aqui Europa, tá? E aqui você, inclusive, pode optar por Other e daí colocar qual é, tá bom? Vamos continuar. Essa parte é importante que a gente passou agora, porque existem algumas bolsas, existem algumas oportunidades específicas para determinadas pessoas, de determinadas descendências ou países e tal, então por isso que eles são específicos nesse sentido. Questão do idioma.
Então, vamos lá. No meu caso, eu tenho 2 idiomas, eu tenho o meu considerado, né, idioma nativo, né, minha língua mãe, que é o português. Então, no caso aqui, o português eu coloco como first language. E depois eu tenho o segundo idioma, que é o inglês. Quando você escolhe um segundo idioma, uma das opções é dizer que ele também é seu first language. Então, a gente tem pessoas que foram alfabetizadas em mais de um idioma, né? Então, ele tem 2 idiomas ou até mais como first language. Ou você fala em casa. Então, se você tem um segundo idioma, mas que você utiliza regularmente em casa, não é que você utiliza, assim, eventualmente você conversa com alguém na sua casa para treinar esse idioma. Não, é que é um idioma comum. Você tem, por exemplo, parentes que vieram de outro país, que falam esse outro idioma fluentemente, correntemente no dia a dia, e você conversa com essa pessoa naturalmente nesse outro idioma também. Daí você coloca spoken at home. Se não é esse caso, você vai colocar quais as habilidades que você tem. Então, ele tem speak, read and write, tá? Que é o meu caso. Eu não uso diariamente o inglês na minha casa. Bom, Geography and Nationality, a gente vai então agora explicar de onde a gente vem. Então, Brasil. Eu nasci em Guaraí, que é no estado de Tocantins. O número de anos que eu morei nos Estados Unidos, então, como eu já fiz intercâmbio nos Estados Unidos, né, já fiquei um período lá, eu coloquei 2 anos. Tem gente que faz um high school, por exemplo, de um semestre, então pode colocar aqui 1 year or less, né? Então, se você fez um semestre de high school nos Estados Unidos, você vai usar essa opção. Se você fez mais tempo, né, você coloca uma opção maior. Eu sei que a gente tem alunos que estudaram muitos anos nos Estados Unidos e agora estão no Brasil, então veja quanto tempo você morou nos Estados Unidos e escolha aqui essa opção de tempo e qual tipo de visto que você tem. Então, no nosso caso, acho que no geral aqui, todos vão optar por cidadão de outra nacionalidade que não os Estados Unidos, tá? Se tiver alguém aqui que tem a nacionalidade americana ou que tem o green card, vai optar por uma das outras alternativas aqui em cima. Bom, os países da onde eu tenho nacionalidade, ou seja, eu tenho passaporte, a gente tem uma comunidade grande de imigrantes no Brasil, né? A gente tem imigrantes que vieram do Japão, vieram muitos da Europa, né? Então, é importante que você, se você tem, eu sei que aqui a gente tem bastante com descendência italiana que fez o processo, né, de cidadania, que tem o passaporte italiano, então aqui você vai optar por mais de uma cidadania e vai explicar qual a cidadania que você tem. No caso, aqui embaixo, se você já tem um visto americano, no meu caso eu tenho, tá? Eu só coloquei não para facilitar, porque senão eu teria que pegar todas as informações. Mas se você já tem um visto americano e colocar o sim, você vai ter que explicar o visto que você tem, né? Que tipo de visto que você tem atualmente, colocar a data, o número dele e tal. Por isso que eu deixei não, apesar de eu ter no momento. Se você tem o visto, tá fazendo já. Na prática, você pode até deixar não para não ter que colocar todas as informações, mas no momento que você for realmente fazer a aplicação, é importante que você altere isso daqui e atualize se você tem o visto, colocar os dados todos direitinho, tá? Que tipo de visto você pretende aplicar? A grande maioria. Então, aqui ele está perguntando se você pretende aplicar e qual tipo. A maioria de vocês vai pedir o F1, né, que é o visto de estudante. Existe também o J1, o J1, que também é um tipo de visto de estudante, tá? Aqui tem uma lista enorme de tipos de visto que vocês vão escolher. Então, na hora que vocês vão aplicar, é importante que vocês tenham conhecimento exato de que tipo de visto que vocês vão precisar, tá bom? Mas a maioria, provavelmente, no tipo de curso que quer fazer, e tudo vai ser com F1 que vai viajar. Bom, o Common App Fee Waiver é justamente aquela alternativa que existe para determinadas pessoas, dependendo da sua situação, dependendo, às vezes, de dificuldade financeira, de não cobrar algumas taxas de matrícula. Aqui você vai precisar ler, né, cada item para saber se você é elegível ou não.
E se você não for, você vai colocar que não, como é o meu caso, né? Eu coloquei que não sou. Mas é importante que vocês saibam de uma coisa. Nós aqui da Multi Intercâmbio temos acordo com várias instituições do Canadá, dos Estados Unidos, da Irlanda, enfim, e a gente consegue, por conta da demanda, do número de estudantes que a gente aplica para essas instituições, a gente consegue algumas instituições com taxas isentas. Então, por exemplo, eles estão em campanha de matrícula, né? Eles vão abrir os processos de application. E a gente daí tem várias instituições que oferecem para os nossos alunos não pagar a taxa de matrícula. Então, pode ser uma opção de você saber onde você quer aplicar, saber ter todo o processo montado, saber o perfil, ter tudo certo, mas ao invés de aplicar pelo Common App, aplicar separadamente para não pagar a taxa de matrícula. A gente, quando está preparando um aluno, lembrando que a gente prepara vocês do 9º ano, porque o high school para eles conta do 9º ano para frente. Então, é o 9º ano, 1º, 2º e 3º do ensino médio. A gente prepara vocês desde o início, né, desse processo. E no momento que a gente vai fazer a aplicação, a gente sugere que vocês apliquem para pelo menos 5 instituições de ensino. Inclusive, na nossa assessoria, a gente já tem isso dizendo que a gente já faz a aplicação pelo valor da assessoria para 5 instituições. Por quê? Vocês terem poder de escolha, né? A gente sempre monta 3 tipos de plano, o plano do sonho, o plano mais realista e o alternativo. Então, quando a gente está montando tudo isso, a gente também entende que fazer várias aplicações pode custar caro. Então, a gente tenta também encontrar instituições que não vão cobrar a taxa de matrícula. Por exemplo, no plano alternativo, já que não é o seu plano principal, é uma alternativa que, se você não conseguir, ou se você decidir que não vai para as outras instituições que você foi aceito, você aplicou para uma instituição no seu plano alternativo, mas não precisou pagar a taxa de matrícula. A taxa de matrícula pode custar aí de $250 até $500, então aplicar para várias sai caro. Vamos lá. O Common App também tem uma parceria que oferece alguns tipos de serviços gratuitos para vocês. No meu caso, eu coloquei não. Quem tem assessoria com a gente não necessita de nenhum tipo de suporte gratuito aqui, mas quem está aplicando sozinho, de repente não conhece nada do processo, quer ter algum tipo de ajuda, não é um suporte robusto, mas auxilia. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar sim, e vocês vão ter um suporte gratuito aqui em algumas áreas na aplicação. Bom, household é o seu perfil em casa. Eles analisam bastante também o seu background, né? Da onde você está vindo. Então, é importante que eles saibam quem são seus pais, ou como que você foi criado, onde você mora e tudo mais. Aqui eu coloquei um perfil mais simples. As pessoas que me conhecem mais sabem que meu pai já é falecido, mas eu coloquei aqui, então, pai, mãe, casados e tal, para ficar mais fácil de fazer o perfil para explicar para vocês. Mas vocês vão aqui escolher, então, o primeiro pai ou mãe, né? Então, vocês vão definir aqui se é casado, se são viúvos, são divorciados, qual a situação deles. Se você vive com os dois, né? Com o pai e com a mãe, ou só com um deles, ou com outro parente. E aqui, se você tem filhos. Seguindo aqui, só quero conferir se vocês estão ok com... Peraí. Se vocês estão ok aqui com a... Quem quiser me dar um joinha aí só para eu saber se está tudo bem, se está ouvindo bem, se está tudo certinho para eu continuar. Enquanto isso, vou tomar um golinho aqui de coca. Joia, Eduardo, obrigada. Perfeito. Então, vamos lá. Se eu estiver muito rápido também, pode falar, viu? Eu já estou no vezes 1,5, daqui a pouco estou no vezes 2, ninguém entende nada. Bora lá. Então, voltando ali no Parents, né, eu coloquei aqui no meu caso, daí vocês vão selecionar o caso de vocês. Eu coloquei, então, primeiro o Parent 1 seria a mãe, né, o Parent 2 seria o pai. Então, no caso aqui, eu estou simulando que eu moro com os meus pais, né, que eu
enfim, apesar de vocês terem visto lá que eu nasci em 73, eu estou colocando aqui como se eu fosse um perfil de vocês, tá? No ensino médio, morando com os pais e que vai ainda aplicar para o ensino superior. Então, eu coloquei que moro, né? Então, se você mora com a mãe, no caso, e aí as informações dela. Seguindo a mesma coisa que eu falei. Se o nome é composto, vai no first name, o last name, regra, o middle name não vai aqui. Então, o nome que ela tem aqui, o segundo nome, né? Iria no middle name, daí o último nome dela, que seria o last, mas não é o caso, porque no passaporte dela é exatamente desse jeito. É importante ter bastante coerência nos documentos para não ter nenhum tipo de rejeição por conta de pequenos erros, tá? Ela teve um nome anterior, né? Então, no caso, ela não tinha o Mendes até se casar com meu pai, e daí sim, casando, ela colocou o Mendes. Então, ela tem, ó, former, né, last name, ela tem, então eu coloquei aqui para ela. Sufixo é se você, tipo, rei, né? O segundo, o terceiro, ou se você é júnior, enfim, aí você vai usar o sufixo. O e-mail de preferência, né? Então, aqui seria, na verdade, dos meus pais. Então, eu estou aplicando regra, eu sou menor de idade, né? Inclusive menor de idade para os estados americanos, não contando simplesmente menor de idade no Brasil, porque tem diferenças de idade, né? Nos Estados Unidos, para ser maior, considerado maior de idade. Então, você coloca aqui o e-mail, o melhor e-mail da sua mãe, no caso, né? Um telefone de contato. Eu coloquei o que a gente usa em cinema, que é o 55555, que não cai em lugar nenhum. Qual é o tipo de ocupação, né? O que ela fazia, no caso, porque ela já é aposentada. E no momento, se ela foi empregada de college ou de universidade. No caso da minha mãe, não. Ou seja, eles querem saber se ela atuava na área da educação. Isso é muito importante para os próprios americanos, porque às vezes os pais eram funcionários daquela instituição que está aplicando para os filhos, entendeu? Então é importante saber essa informação. Ela se formou, ela fez uma única universidade, né? Então, aqui qual é a formação dela. Então, aqui a gente está sempre falando, no caso, aqui a gente está falando da minha mãe, então da mãe de vocês, tá? Ou do que você colocou ali em cima, como a pessoa que é responsável legal por você. Ela fez só uma universidade, tem o bacharelado, mais ou menos o ano que ela se formou, e daí eu vou seguir para fazer a mesma coisa em relação ao meu pai. Então, aqui o segundo. O parent, né, segundo é o pai. Então, se eu moro, sim, moro com ele também, como eu comentei com vocês, né, eu estou simulando aqui um perfil. No caso dele, ele é Mister, e aí a mesma coisa em relação ao sobrenome dele, mas no caso dele, ele nunca trocou, tá, o sobrenome. Sufixo é a mesma coisa, ele não é júnior, né, nada disso, então não utiliza. O celular dele, né, aqui eu até pulei. A profissão dele, no caso ele também, se ele estivesse vivo, provavelmente seria, não duvido que seria aposentado, mas enfim, né, vamos usar aposentado, que é mais fácil. Se formou, né, ele fez também a universidade, fez direito, mais ou menos o ano que ele se formou, e aqui a gente continua para o próximo passo. Irmãos, não, se você tem irmãos, você vai completar aqui, tá? E aí você também vai colocar os nomes. Por que isso é importante? Eles querem entender, para quem já fez comigo a aula do International Track, né? A gente analisou 3 cartas de aplicação, né? E a gente analisou de aplicações. A gente analisou vendo o perfil dessas pessoas e daí o que elas escreveram na carta. E a gente viu o processo todo de análise. A gente não se aprofundou nessa parte, porque a gente estava olhando mais a redação, mas a gente viu que tem todo um processo por trás da decisão. E ali eles olham, então, o que os pais faziam para saber que tipo de background que a pessoa veio, com mais dificuldade econômica, com menos dificuldade econômica. Às vezes, se os pais já eram também ex-alunos daquela mesma instituição, se os pais já têm um nível superior de já graduação, às vezes mestrado, doutorado, enfim. Então, tudo isso é analisado no perfil desse estudante para diversas coisas. Quem faz o International Track comigo, no Colégio Premier, já viu, por exemplo, exemplos práticos, né, de perfis assim.
por que eles analisaram de certa forma e deram aceite para determinada pessoa e não para outra, né? E isso é relevante para eles, o background, né? Da onde você vem, como é a sua formação, como que é a formação dos seus pais. Por isso que a gente fala que é uma escolha holística deles, né? Que não é uma escolha simplesmente de notas, né? De você ter o vestibular ou o Enem. Bom, vamos lá. Aí seria voltando para mim, tá? Esquece meus pais, já fiz a parte deles. Agora estou voltando para o meu perfil, porque pode confundir um pouquinho aqui, né? A gente estava falando lá da graduação dos pais, tal, daí vai para high school, pode parecer que é deles, mas não. Aqui é sobre a sua escolaridade. Então, no meu caso ali, né? Eu me formei mais ou menos em 90, se eu não estou enganada, enfim. Eu não fiz boarding school. Boarding school é aquela, aqui no Brasil seria um seminário, não, como é que chama? Quando você mora dentro da instituição, né? Que você tem a residência dentro da instituição, regra, você só sai no final de semana para visitar os seus pais. Essa é uma boarding school, não é o meu caso. Se você só faz o day school, que é aquela que você vai o dia inteiro para o colégio, ou vai no período da manhã e tal, depois volta para a casa dos seus pais, você não faz um boarding school. Eu me formei, né? Então, mais ou menos o ano que eu me formei, e eu não. Isso aqui é um ponto muito importante. Vamos lá. Aqui você vai ser. É uma análise sobre como que foi o teu percurso nessa época. Lembra que a parte mais importante para eles é do nono ano até o 12º, que para nós é o nono do fundamental, o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Então, aqui eles querem saber, você se graduou antes do esperado? Então, dentro da faixa etária dos seus colegas, você se graduou antes do esperado? Ou seja, você pulou série, né? Ou você se graduou depois, ou seja, você reprovou, né? Você tirou algum tempo, não é nem que você reprovou, nem nada, mas você tirou um tempo dos seus estudos. Hoje eu acho que não é mais possível fazer isso, porque o ensino médio hoje é obrigatório. Acho que ter o adolescente no Brasil fora da escola, no ensino médio, dá problema legal, mas há um tempo atrás, e não é muito tempo atrás, você era obrigado a estudar só o fundamental, e daí no médio era possível você parar e nem fazer, se fosse o caso. Então tinha gente que às vezes fazia o primeiro ano, fazia o segundo, começava a trabalhar, já tinha 16 anos e tal, aí parava, não terminava e voltava depois. Então, eu acho que hoje é mais difícil de ter essas opções de ter uma pausa no ensino médio, tá? Aqui, se você teve um gap year, ou seja, você saiu um ano, é diferente do time off, né? O time off é que você não estudou nesse período, você simplesmente parou de estudar, foi trabalhar, qualquer outra coisa assim. E o gap year, você até continua estudando, sabe? O gap year, muitas vezes, você é utilizado para você conhecer outros países, fazer intercâmbios, então tem um conceito um pouco diferente do time off. No meu caso, eu não tenho nenhuma mudança no meu processo de graduação, ou seja, do nono ano até o terceiro, eu não tive nem adiantamento de nível e nem reprovação. Então, o meu caso é no change. Se você tiver algum tipo de mudança nesse sentido, você vai colocar. Agora, existem casos que lá no primeiro ano, na época da alfabetização, às vezes por conta do mês que você nasceu, você é um pouco mais novo ou um pouco mais velho. E às vezes, por exemplo, você é muito novo e já está indo para um ano de alfabetização e existe de repente, uma carga muito grande, uma decisão de que você não vá para o primeiro ano tão cedo, por exemplo, ou que você vá mais cedo. Enfim, não é nesse ponto que eles estão perguntando, tá? Eles estão perguntando do nono ano para frente. Então, chegou no nono ano, se você, por exemplo, não fez o primeiro por algum motivo, você tem uma competência que não, enfim, passou, pulou o ano, que é difícil de acontecer também aqui no Brasil, pelo que eu saiba. É mais fácil ter a reprovação. Aí você vai colocar o late, né, no caso de ter sido reprovado. Se você teve essa situação de ter sido de terem pulado um ano, uma série para você do nono ano para frente, daí sim. Mas lá no primeiro ano, quando você é pequenininho, que está entrando na alfabetização, se você entra um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, não é isso que vai contar nessa resposta aqui, tá bom? Bora continuar?
Muito bem. Other secondary school significa assim, às vezes você fez um colégio técnico também, né? Às vezes você fez um colégio militar, então você pode incluir aqui, né? Se você fez um técnico no teu colégio, você explica aqui como se fosse um outro. Na verdade, você está fazendo a mesma instituição. Para nós aqui no Brasil, para eles é um pouco diferente. Então você pode incluir. Muito difícil a gente utilizar essa opção de other. Se você já começou um curso, ou se você fez alguns créditos de um college, que é possível às vezes fazer, né? Você vai responder aqui, no caso de college ou university, vai dizer que sim, e vai explicar o que você fez. Se você fez um pequeno curso no college, tipo uma micro credential no college, em quantas você tem. Então, tem gente que, por exemplo, tem micro credential de Harvard, de MIT, então faz cursos curtos, né? E aqui você vai poder explicar sobre esses cursos e o que você tem de certificado deles, tá bom? Agora sim, chegamos no ponto importante em relação ao que a gente estuda tanto no International Track como na assessoria internacional, né? É bastante importante entender essa parte das notas. E é bastante importante ter uma comunicação muito próxima com o teu colégio para saber carga horária, para poder fazer o cálculo certo das suas notas. Aqui é muito difícil, por exemplo, a gente quando cria, né, quando a gente leva um colégio a se tornar um colégio internacional, uma das fases que ele vai passar é criar esse perfil para as aplicações internacionais. Então, o colégio vai começar a institucionalizar as informações a respeito do número de alunos em sala de aula, o seu ranking dentro da sua sala de aula, porque é bastante importante. De novo, né, a gente que estudou o caso lá no Premier do International Track, a gente estudou os 3 casos, vocês vão lembrar, quem estava lá comigo vai lembrar que um dos estudantes, apesar de ter uma aplicação um pouco mais fraca, as notas não eram tão boas e tal, dentro do colégio dele, ele estava entre os 5 melhores, se eu não estou enganada. E isso é muito importante na aplicação internacional, porque eles não vão comparar você com os estudantes de Londrina, menos ainda com os estudantes do Paraná, porque tem muita discrepância entre colégios. Eles vão comparar você entre os seus colegas de colégio. Então, com o tempo, quando o colégio se torna internacional, ele vai criando também esse perfil e ele começa a informar para vocês. Por exemplo, a média dos nossos alunos é X no Enem, a média dos nossos alunos é Y, não sei em que teste, não sei em que Olimpíada. Então, começa a criar um perfil e onde você se posiciona dentro desse perfil. E aí sim vai fazer bastante diferença nesse momento da aplicação. Então, eu coloquei aqui só um exemplo aqui para a gente entender esse cenário. Então, eu coloquei que a sala de aula tem mais ou menos 20 alunos. E no Class Rank Reporting, eu coloquei nono, por quê? Porque no nosso caso aqui, dos colégios que a gente tem conhecimento aqui, eles não fazem esse ranqueamento ainda. Mas se eles fizessem, vocês iam perceber que eles fazem um class rank, por exemplo, exatamente, eu tenho 20 alunos e você é o segundo aluno da sala, você tem por porcentagem, você está entre os 10% melhores, os 20% melhores, para não dizer que você é o segundo, terceiro, quarto, enfim. Então, aqui você vai escolher qual representaria você, né? Num class ranking. Quem estuda no Colégio Premier, estou falando bastante porque eu sei que tem alunos aqui do Premier, a gente está no processo, o Premier já fez a chancela, a gente já está no processo de internacionalização, então logo vocês vão ter essas informações para vocês e vão poder dizer qual o ranking que vocês estão em relação ao colégio, tá? GPA, aqui é um ponto importante. Aqui a gente estuda, eu vou mostrar para vocês a plataforma que a gente usa lá na assessoria internacional. Então, a gente tem o Common App aqui. E quando vocês são alunos nossos aqui, ou da assessoria internacional, ou dentro do International Track, vocês usam essa plataforma também. E nessa plataforma, a gente tem a parte de application, além de várias outras ferramentas, outras coisas. Não, desculpa, não é application, não. Vamos voltar. De técnica, deixa eu ver. Não, de management. Ok, a gente tem a parte de management. Então, aqui, vocês vão começar
a montar todo o perfil de vocês, né? Vocês vão colocar histórico escolar de cada ano, currículo, as cartas de referência dos professores e tal, e tal, e tal. E aqui a gente tem uma ferramenta de cálculo do GPA, porque o GPA não existe uma calculadora exata para o GPA. Pode ter pequenas diferenças, tem GPA que você vai ver que vai até 4, tem GPA que vai até 5, então você tem que saber qual que você está usando, qual é a referência. Mas aqui a gente tem a calculadora para vocês, e aí vocês utilizam, a gente orienta vocês como que se utiliza essa calculadora. Por exemplo, aqui a gente está fazendo uma simulação de um aluno que a instituição tem um GPA até 4 e ele está até o momento com um GPA de 3,85, ou seja, um GPA bem alto. Então, durante os processos de preparo de vocês para a aplicação, né, na assessoria internacional ou no International Track do próprio colégio, vocês aprendem essa questão e como que vocês calculam o GPA de vocês, para que vocês possam vir aqui no Common App e e colocar essa informação. Então, você vai colocar qual é a escala do GPA, se a gente está falando de uma escala 4 ou de uma escala 5. Quando a gente não tem a própria instituição informando para vocês que referência ela está usando de GPA, você pode usar a referência que você tem no Brasil. Então, por exemplo, o Premier usa 100, né? A nota de 0 a 100. E aí, você não vai utilizar o Cumulative GPA. O que significa com peso ou sem peso? Significa o seguinte, de novo, para vocês que estão ali no International Track, olha a importância desse programa do International Track que vocês fazem dentro do colégio. Quando vocês estão no International Track, vocês começam a fazer matérias exclusivas das instituições americanas. Então, você começa a estudar como se você fosse um americano. Né? A gente começa pelo Language Arts, que sabe que é um pouquinho um sofrimento ali para padronizar o inglês, mas logo em seguida vocês começam a escolher matérias que vocês têm interesse. E dentro dessas matérias, vocês têm, por exemplo, uma AP que vale mais, uma Honors que vale mais. Então, aí ela tem um peso maior no teu currículo, ela vai ter um peso no cálculo do teu GPA, da sua nota. E quando ela não tem peso, é como a gente faz uma média. Por exemplo, você, durante o seu ano acadêmico, você tirou as notas 10, 10, 10, tua média 10, 10, 9, 10, sua nota é 9 alguma coisa. Então, não tem um peso específico, você simplesmente soma as notas dos bimestres ou dos trimestres, divide pelo número de bimestre e trimestre, e você tem a nota final, tá? Quando você está no International Track, que você faz as matérias americanas, muitas vão ter peso e elas vão te dar relevância na sua nota final. Então, o fato de você fazer e ter o resultado, o certificado dessas matérias, vai aumentar a sua nota geral, tá bom? Então, no caso de um aluno brasileiro que não faz International Track, que não vem de uma escola que já tem o currículo internacional, você vai usar de 0 a 10, se for o caso do teu colégio, ou de 0 a 100, e você vai colocar que ela não tem peso, tá? E aqui você vai calcular a tua média. Então, vamos dizer, é de 0 a 10, e minha média geral como aluna, aí você vai pegar as matérias, dividir e tal, vai ter uma média geral, é que eu tenho um aproveitamento de 80%. Então, eu vou colocar aqui que é 80, tá? E sem peso. Então, uma coisa muito assim, muito genérica, né? Por isso que é interessante quando vocês estão num colégio já internacional, porque a gente consegue daí sim ver cada matéria, colocar o peso correto e definir melhor dentro dessa grade curricular que você está criando. Muito bem. Fiquei 80%, achei ruim. Eu chorava quando eu tirava nota baixa. Tipo, um 9,5 para mim já era horrível. O objetivo é graduação, isso mesmo, Karina. Aqui é você terminar o ensino médio, né, e aplicar para o ensino superior, tá? Aplicar fora, e no caso a gente está falando dos Estados Unidos. Aqui, current or most recent years, quando que você fez, né? Então, os cursos que você fez acadêmicos, aqui vamos lá. Você vai colocar, se você estuda em colégio que é por semestre, imagina, Karina, se é por semestre, se é por trimestre, por quarter, né, como é nos próprios Estados Unidos, ou yearly, que acho que no Brasil não tem. A maioria no Brasil acho que é trimestre, né?
talvez semestre, mas eu acho que a maioria aqui é trimestre, então por isso que eu coloquei dessa forma. Então, você pode aqui, você vai colocar quantos cursos você estuda. Eu fiquei surpresa de saber que no ensino médio aí a gente tem às vezes 20 professores, quase caí para trás. Porque, assim, nos Estados Unidos, eu acho que o máximo são 7 matérias, a gente chega a estudar 13, 14 matérias aqui no ensino médio, até 15, eu acho. Então, assim, a gente tem bastante matéria para reportar. Então, você vai colocar o número de matérias que você estudou e você vai colocar cada uma. Eu coloquei uma só para facilitar essa parte do processo, né? Imagina eu ficar fazendo um histórico completo aqui, demora bastante. Então, eu coloquei apenas uma matéria, que seria o inglês como segunda língua, né? O tipo de nível eu não tinha conhecimento qual era, então coloquei que não sei, mas, por exemplo, porque ele não tinha um nivelamento diferenciado, né? Então, eu poderia até colocar regular ou standard. E aqui, durante a assessoria e também no International Track, vocês vão aprender o que é cada um desses. O que é um Advanced Placement e qual a diferença de um AP para por exemplo, um Honors, entendeu? Então, por que eu escolho que foi um AP ou que foi um Honors? O que eu estudei, afinal? Se você só estudou no currículo brasileiro, vai ser Standard. Dificilmente você vai ter uma diferenciação nesse sentido. No caso, eu coloquei que foi no primeiro trimestre e continuei, porque daí eu vou ter que colocar as notas e tal. No caso de vocês, vocês vão colocar todas as cadeiras que vocês estudam, tá bom? Aqui, se eu quero reportar que eu estudei alguma matéria no Honors, e, de novo, quem consegue estudar essas matérias? Quem está no International Track do colégio. Porque lá a gente pode escolher matérias que são Honors, que são matérias mais difíceis. Então, aqueles alunos que têm mais capacidade, que conseguem acompanhar melhor e tal, e querem se aprofundar em determinado assunto, vamos dizer, eu vou ser engenheiro e já quero fazer cálculo. E aí eu posso estudar em Honors ou AP, depende daí da escolha, a estratégia que a gente está montando, e aí você vai reportar que você estudou, que você tem o crédito dessa matéria, tá? Isso vai pesar no teu currículo, a seu favor, obviamente. Muito bom. Community-Based Organization, então aqui você vai falar o número de programas, organizações, ou que você trabalhou como um voluntariado, tá? Então, por exemplo, você fez 3 tipos, o que você fez, aonde, o que você... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, desculpa, esse aqui é outro ponto. Isso aqui é se você teve assistência, tá? Se você teve assistência de programas gratuitos durante o seu período acadêmico. Então, se você, por exemplo, se você teve bolsa, se alguma ONG te auxiliou, enfim, tá? É diferente da outra etapa que eu estava já falando. Seguindo aqui, planos futuros, lembra que a gente falou que ele zera, né, em agosto, né, para montar as aplicações para setembro do ano seguinte. Então, planning to start college no ano seguinte, se a gente está fazendo a aplicação agora no meio do ano, ou meio para o final do ano, desse ano não dá para começar no mesmo ano, você aplica um ano antes, tá? E lembrando que quem está no ensino médio, no finalzinho ali do ensino médio, pode já preparar a sua própria aplicação, mesmo que não tenha terminado o terceiro ano, a gente tenta antecipar as notas, ou seja, informar que você vai meio que garantir que você vai manter aquela média e já preparar a tua aplicação para você não perder um ano de aplicação, tá bom? Aí o que você quer aplicar, no caso eu coloquei o que eu fiz no Brasil, Bachelor em Direito, né? Aí você vai escolher o programa que você quer fazer, o que você quer estudar. Aqui, novamente, quem está lá na assessoria, quem está no International Track vai aprender sobre o que é um ACT, SAT, todos os testes padronizados, o TOEFL, o IELTS, qual escolher, Duolingo, o que eu faço, o que eu não faço. E aí aqui você vai reportar qual você fez. No caso, eu só de exemplo, eu coloquei para vocês que eu fiz o IELTS, porque ali embaixo eu vou ter que reportar as notas que eu tirei. O IELTS vai de 1 a 9. Como eu não
estava a prova aqui, eu sei que eu não tirei 9 em tudo, mas eu tirei 8 e pouco, eu fiquei entre 8 e 9 em cada habilidade, também não lembro quando foi, então eu coloquei 9, coloquei março de 26, por quê? Porque o IELTS tem 1 ano de validade. Então, também não adianta você fazer esses testes com muita antecedência, porque na hora que você for aplicar, ele já não vale mais. É importante você ver na instituição quanto tempo que eles vão considerar que o teste que você fez está válido. Tem alguns testes e algumas instituições que eles vão considerar 1 ano, algumas eles vão considerar 2 anos. Então, é importante você programar quando você vai fazer o seu teste de proficiência, pagando ele, porque são testes caros. Então, até lá você faz simulados, enfim, ou faz uns testes mais em conta, para quando você for realmente aplicar o seu teste estar válido, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, lá você vai colocar se você fez SAT, enfim, outros testes. Aqui, novamente, né, faz parte do preparo de vocês de assessoria, a gente fala bastante sobre o que você participou extracurricular. E aqui é que você vai colocar todas essas atividades extracurriculares que você fez, tá? Existe uma parte aqui, inclusive, de responsabilidade familiar, ou seja, se você, apesar de ser menor de idade, né, você tem responsabilidades familiares, por exemplo, você já trabalha para ajudar na renda familiar, ou você é responsável por cuidar de um idoso ou de um menor de idade, um irmão mais novo no dia a dia e tal. Então, tem algumas atividades que você faz em casa, ou você, por exemplo, é o responsável pelo orçamento doméstico, você que controla o orçamento doméstico. Então, essas atividades que você faz em casa, que parecem assim gratuitas e que não faz sentido, né? Que vai juntar no meu currículo, ela faz sim, ela é importante e ela entra aqui no teu perfil, tá? Os teus hobbies, os esportes, o que você fez de trabalho voluntário, tudo vai caber nessa parte aqui. Eu coloquei não, porque senão eu colocando sim, eu teria que ir relacionando todas as atividades, especificando tudo que eu fiz e tudo mais, tá bom? Então, o que eu espero de vocês é que aqui vocês coloquem sim, que vocês sendo orientados aqui pela Multi, né, por mim, pela equipe, que vocês tenham feito várias atividades e levem em consideração no teu perfil, na sua estratégia de aplicação, o que você vai fazer e como que você vai utilizar em seu benefício, e aí você vai descrever aqui todas essas atividades. Coloquei não só para poder seguir para o próximo ponto. Então, quase terminando, eu programei para a gente ficar no máximo 1 hora, depois a gente vai marcar outro call para continuar aqui falando sobre as aplicações, tá bom? Aqui, como eu falei, se você tem responsabilidades, né, familiares e tal, então, por exemplo, aqui ele dá alguns exemplos, né, de ter apoio, né, assistir a sua família. Às vezes você mora numa parte agrícola, então você auxilia na fazenda, na chácara, enfim. Aqui tem várias atividades que você faz, que são domésticas, vamos dizer assim, que não são remuneradas, né? Mas que vão contar no teu perfil. Então, é importante você ler cada uma delas, entender cada uma delas e marcar quais você fez ou faz, né, durante a sua vida aí do 9º ano para frente, tá bom? Aqui é para eles entenderem o perfil de necessidade econômica, tá? Então, por exemplo, se você demora mais do que 1 hora para sair da tua casa até o colégio, né? Se você já sofreu uma situação de não ter onde morar, ou de instabilidade, por exemplo, de aquecimento, de energia elétrica, de água, se você já... Aqui não vamos usar a internet instável que a gente tem o tempo inteiro no Brasil, não é isso. É tipo, não conseguir ter conexão para fazer as coisas, tá? Porque essa aqui, acho que todo mundo vai responder que sim, né? Que a internet é estável. Então, é importante verificar se você teve alguma dessas demandas para eles analisarem o seu perfil em termos de necessidade econômica, tá bom? Isso ajuda também lá na parte das bolsas e tudo mais. E aí a gente finaliza na parte do personal statement, né? O personal essay, que a gente vem estudando ali, vai estudar mais no International Track, analisando na prática, analisando casos verídicos, né, entendendo como que foi, por que aquela redação foi bem feita ou não foi bem feita, e já ir treinando vocês para a redação. Quando vocês estão aqui,
utilizando a nossa plataforma, vocês já conseguem subindo o statement de vocês. Deixa eu ver onde está, está lá em cima, no comecinho. Então, você já começa a subir carta de recomendação, né, de professores e o seu personal statement, isso por ano, tá? Você sobe aqui no 9º ano, você muda no 10º ano, então, conforme você vai progredindo, mudando de ano, né, você vai já organizando aqui na plataforma, né, isso é para quem faz assessoria com a gente ou faz o International Track dentro do colégio. E é muito importante porque você já começa a pensar no personal statement, porque você vai precisar fazer um para cada aplicação. Né? Você vai fazer especificamente para aquela instituição, você vai dizer por que você quer estudar lá e por que teu perfil bate com aquela instituição. Então, daí aqui você não vai conseguir fazer uma aplicação geralzona. Nesse ponto aqui, você vai colocar que você entende que precisa, né, que é required, né, fazer entregar o seu essay, daí na hora que você for aplicar, escolher as instituições, você vai mandar especificamente para cada uma delas, tá bom? Aqui você já pode deixar pronta um geral, mas quando você for aplicar, é importante que você aplique com um personal statement, um essay, para cada instituição que você está aplicando. Você tem que falar que você é específico. Não pode ser aquele negócio, quero namorar com todo mundo, eu mando oi para todo mundo no WhatsApp, sabe assim? Bom dia, bom dia, bom dia. Quem responder, quem sabe, né? Eu namoro. Não é assim, não. Tem que ser específico. Bom dia, fulano. Bom dia, Beltrano. Tem que ser específico com eles, tá bom? É isso, gente. Aqui é um pouquinho mais sobre additional information, né? Então, alguma outra informação que você, algo que você fez durante o seu processo. Lembrando que lá atrás a gente coloca, nas atividades, a gente vai colocar Olimpíadas, né? O Hackathon, o da startup, todos os processos que vocês fazem extracurriculares que dá para você uma premiação, uma certificação. Quem viaja para a NASA tem o certificado, até mostrar para vocês que é a coisa mais linda, quem viaja com a gente faz o STEM da NASA e completando o programa ganha esse certificado aqui, que é utilizado na aplicação, ó, que é a coisa mais linda do mundo. Então, tudo isso você vai utilizar na sua aplicação. É importante que você organize, que você guarde e que você use a nossa plataforma. Se você é aluno nosso, você tem a nossa assessoria, que você use a plataforma para já ir subindo tudo digitalizado e organizado. Pessoal, é isso. Consegui terminar, ó, 7h59. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido prático para vocês. Eu vou colocar aqui, como eu prometi, né? Eu vou colocar aqui a aplicação do Common App para vocês, aqui no chat, tá bom? Então, aqui, esse é o site para vocês poderem criar todo esse perfil. Lembrando, hein? Cria na parte de treinamento, tá bom? Não na parte de aplicação final, tá? É isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo call. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp. Quem ainda não é da nossa assessoria internacional, venha com a gente trabalhar a sua aplicação, trabalhar o seu perfil acadêmico para você aplicar depois do final do ensino médio. Um beijo para vocês, boa noite, até o próximo call.